Glória a Deus. Que a graça e a paz seja com todos. Amém. Bom nosso Deus, que nos concede sempre esta maravilhosa oportunidade de estarmos aqui crescendo na graça e no conhecimento. Nesta noite, que possamos sair daqui como o louvor aqui tem sido falado, iniciando que pela santidade, pelo nome santo, nós somos regenerados, santificados pelo nome de Jesus, como foi aqui louvado no início deste culto. E o último louvor me ensina a andar em santidade. Como Deus está confirmando nesta noite esta palavra. E Deus vai nos ensinar esta noite a andar em santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu já peço, amada igreja, aqueles que estão através da live tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, e tem uma Bíblia, abra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. Que o nosso Deus venha confirmar esta mensagem em nosso coração, na nossa vida, e que venhamos sair daqui por completo santificados, como o louvor diz. Pelo nome santo somos regenerados, pelo nome santo fomos santificados, pelo nome de Jesus, pela verdade, somente pela verdade. Não tem outra forma do homem ser purificado senão por meio da obediência à palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim, a palavra do nosso Deus: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir esse versículo. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus santo e poderoso, sem ti nada podemos fazer, Pai. Neste momento, Pai, clamo em nome de Jesus, para que seja, meu Deus, aqui, meu Deus, o Teu Santo Espírito, através da minha vida, Pai, a falar, meu Deus, nesses corações, meu Deus, nesses ouvidos, Pai, esta palavra santa, meu Deus, maravilhosa, Pai. Que seja, meu Deus, pelo Teu Santo Espírito, Pai, esta mensagem aqui nesta noite confirmada, Pai. Teus olhos, meu Deus, seja aberto, todo o corpo, meu Deus, seja purificado, meu Deus, que venha, meu Deus, aqui, meu Deus, todos os dias, Pai, a igreja andar em santidade, Pai, seguir a carreira, o qual foi proposta, a carreira santa, meu Deus, o qual o Senhor, Pai, uma vida, Pai, longe do mal, meu Deus, do sistema mundano do pecado, Pai, uma vida, meu Deus, longe, meu Deus, ao Senhor, da infidelidade, Pai, do desamor, meu Deus, que a igreja esteja assim, meu Deus, como o Senhor deseja, como o Senhor aqui expressa, meu Deus, através desta palavra, Senhor. Assim eu oro, meu Deus, em gratidão mais uma vez, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, vamos de início nos meter aqui na primeira parte deste versículo, culto de ensino, que diz assim, o apóstolo Paulo: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Este é o desejo do apóstolo Paulo, é uma oração pela igreja, pela completa santificação. Um homem que estava em comunhão com a vontade de Deus. Ele expressa no capítulo 4 deste livro a vontade de Deus para a igreja, que é a santificação. Mas não somente nós temos aqui nesses dois versículos
expressa aqui a vontade de Deus para a igreja, que é a santificação, mas também em João 17:17, Jesus, ele ali vai orar pelos discípulos e ele vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Observe que o desejo aqui do apóstolo é que Deus venha santificar completamente a igreja. Nós entendemos que a santificação não depende do esforço humano, mas é uma obra divina, é por meio da obediência à palavra de Deus, é por meio da obediência à verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Eu volto a repetir no louvor que foi declarado, que o nome santo, o nome de Jesus, é que regenera o homem, é que santifica o homem e que leva o homem para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O mesmo Deus de paz nos santifique completamente. Jesus, ali na oração, no capítulo 17 de João, ele vai dar continuidade no versículo 18, dizer: assim como o Senhor, assim como o Pai o enviou, assim ele estava enviando os discípulos, a igreja, ao mundo, para tirar um povo que se encontra em trevas, na ignorância, nos desejos da carne, dos olhos, seguindo o sistema mundano do pecado. E Jesus vai dizer: por eles me santifico, para que eles também venham ser santificados pela verdade. É preciso que nós, primeiramente, nos santificamos pela obediência à palavra de Deus, para que Deus possa, através da nossa vida, salvar vidas, atrair vidas à presença dEle. Esta é a vontade de Deus para o seu povo. Purificar o povo, porque há promessa para este povo, promessas de vida eterna, promessa de viver aqui milagres, de ver a glória de Deus, de ter experiência com Deus. O homem carnal, ele não entende as coisas de Deus. Está escrito na carta de Paulo aos Coríntios: o homem que se detém na prática pecaminosa, em uma vida entregue à idolatria, a tudo aquilo que se opõe à verdade, não conhece, não entende a vontade de Deus. Mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, e por ninguém é discernido. Quem é o homem espiritual? É o homem que concorda com a palavra de Deus, que luta para cumprir a vontade de Deus. Esses vão entender o desejo que está no coração de Deus. É preciso purificar de todo o mal. É preciso que tenha um espírito de mansidão, de humildade, para receber a semente do Evangelho que está sendo semeada, não somente aqui nesta noite, mas há um povo escolhido de Deus, que está por toda a terra falando a palavra de Deus, semeando a semente do Evangelho. Mas aqueles que estão tendo a oportunidade de ouvir, é preciso se abster do mal, é preciso se purificar, tirar todo o mal, para que essa semente venha a ser produtiva, venha dar fruto, para que venha ser salvo de um sistema mundano do pecado, para que venha morar a eternidade ao lado do nosso Senhor e maravilhoso Jesus Cristo. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 22, eu peço aos irmãos para que nós entendamos que não depende do esforço humano, não é por aí, mas é uma obra divina, é por meio da obediência
a palavra de Deus, como em João 17, mais um versículo que vai aqui confirmar que é uma obra divina e que é pela obediência à palavra de Deus. No versículo 22 do 1 Pedro, 1 Pedro 1, 22, diz assim a palavra do nosso Deus: tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade. É por meio da obediência à palavra de Deus, a Jesus Cristo, que o homem está sendo purificado, é purificado. E diz mais: tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. A verdade ensina a amar os irmãos, não um amor fingido, mas um amor sincero. Ele diz: amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerados, como foi citado no louvor, pelo nome santo, pelo nome de Jesus, porque o homem ele perde a comunhão lá no jardim do Éden, ali quando manifestou o pecado aqui na terra, e a geração posterior a Adão também foi influenciada pelo mal. Mas ele diz aqui no versículo 23: tendo sido regenerado pelo nome santo, pelo nome de Jesus, pela verdade, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, o qual é viva e permanente. Tem muitos que já dizem que essa palavra é antiquada, mas essa palavra ela continua viva, poderosa, santa, que nos dá uma vida de santidade, que nos dá uma vida de milagre, uma vida de prosperidade. Não foi apenas para a geração o qual ele estava na época de Pedro, de Paulo, de Jesus Cristo no seu ministério aqui terreno, mas para esta geração a vontade de Deus continua. E essa vontade de Deus, a santificação completa, corpo, alma e espírito, pela obediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. A palavra nos ensina a amar o amor fraternal. Não tem como dizer que ama a Deus e não ama ao irmão. O salmista em Salmo 119, versículo 9, como jovem, mas lá não refere apenas para jovem, mas para o ser humano, como jovem purificará o seu coração? E ele responde: observando a tua palavra. Observe quantos versículos aqui nos torna seguro e convicto que esta é uma obra de Deus, uma obra divina, e não depende, não é pelo esforço humano, mas é pela obediência à palavra de Deus, é pela obediência à verdade. Precisamos sempre ouvir e pôr em prática os ensinos de Deus. Deuteronômio 4:9, versículo que há muito tempo não tenho ouvido citar. Guarde bem a ti mesmo, guarde bem a tua alma, não esqueça as coisas que tem ouvido, não se aparte do teu coração, ensina a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Ali, nesse versículo, nós vemos aqui uma exortação à prática da palavra de Deus, e não deixar que venha morrer apenas na geração que está ouvindo, mas que venha transmitir à geração posterior, aos filhos e os filhos dos nossos filhos, para que toda geração o qual aqui tem surgido venha a ser regenerado, purificado, venha a ser santificado pela obediência à palavra de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus.
Só um nome, o único nome que foi citado, e é sempre citado aqui no culto, só o nome de Jesus, só Ele, que colocou seus pés nessa terra, que não houve pecado e não houve engano. Toda a geração, de Adão às gerações posteriores, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas pelo nome de Jesus Cristo, o ser humano é regenerado, é purificado, é purificado, é transformado. Pelo nome de Jesus. Somente pelo nome de Jesus. Seguindo o versículo 23 de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, segunda parte: e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados e irrepreensíveis. Esta é uma visão tricotômica do ser humano. 3 elementos distintos: corpo, alma e espírito. A Bíblia nos dá respaldo que o ser humano é composto por 3 elementos. E nós temos esse conhecimento em Gênesis 1:7. O que é que nos diz em Gênesis 1:7? Formou Deus do pó da terra o homem. Havia ali uma estrutura física sensorial. Por meio deste corpo, do sentido dos nossos membros, a alma ela interage com este mundo. Mas diz mais no versículo 7: e soprou-lhe Deus nas narinas o fôlego de vida. Deus deu vida, tirou do espírito e deu vida, que comunica com Deus, aonde recebe a vida espiritual, o alimento espiritual. E aí termina o versículo dizendo assim: e formou uma alma vivente. O homem não tem uma alma, o homem é uma alma vivente, é um ser vivente. Deus nos deu vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jó ele declara em um dos capítulos ali que o sopro do Senhor é quem nos fez. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso Criador. Ele é o Criador. Não é como a teoria científica aí diz aí, através de uma grande explosão que veio surgir vidas. Explosão só faz matar, mas Jesus dá vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos outros versículos aqui que definem essas partes, como em Mateus 10, 28, Jesus vai dizer: almas que está dando vida, não tema o homem que só pode matar o corpo, tema a mim que eu posso matar tanto o corpo e a alma e lançar no inferno. No capítulo 26, 38 do mesmo livro do Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer assim: a minha alma está em tamanha tristeza. Alma, emoção, sentimento, é o intelecto, é a personalidade que precisa ser purificada dos desejos, da vontade, do sentimento. E o destino desses três partes, a Bíblia nos ensina para onde vai, ensina também. Eclesiastes 12: e o pó volta à terra da onde era. Cumprirá em Gênesis 3, quando o homem pecou. Veio a morte. O corpo é ali sepultado. Mas Eclesiastes 12, 7 diz assim: o espírito volta para Deus. E a alma fica onde? É só nós ler Lucas 16. A parábola do rico e do mendigo Lázaro, que já foi ministrada muitas das vezes aqui neste culto. Todos os dois ali partiram desta vida e foram sepultados seus corpos. Mas
foram para lugares diferentes. O mendigo para o seio de Abraão, lugar de delícias, de consolo. Ali está sendo consolado das suas obras, de tudo aquilo que tem passado aqui, de dor, de tristeza, por ter vivido os princípios de Deus, por ter colocado debaixo da vontade de Deus. Mas não foi assim com aquele rico. Ele foi levado para um lugar de tormento, clamando ali para que fosse molhado o dedo para refrescar, porque tamanha dor se encontrava ali. Mas foi declarado que há uma divisão, um grande abismo, e não tem como passar de um para o outro lado, do outro para o lado oposto, não tem como. Nós entendemos o destino das almas, e entendemos que a oportunidade é agora. Não podemos esperar por amanhã para correr a carreira que Deus nos propõe, uma carreira santa, separada do sistema mundano, do pecado, porque a qualquer momento Deus pode clamar a senha. Deus pode chamar a senha, e a hora que Ele chama ali, não tem como trocar a senha não. Não tem como. Muita gente está numa fila do banco, fica doido para trocar a senha com aquele que está na frente, mas muitos que não conhecem a Deus nesta hora temem, porque não está firme na graça de Deus, não entendeu o propósito do sacrifício de Jesus, que é vivificar o homem mortal, que é dar uma nova imagem, uma nova identidade, uma identidade de filhos, que é de dar vestes resplandecentes. E essa oportunidade Ele está concedendo. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a toda a humanidade. A toda a humanidade. A graça se estende por toda a humanidade, trazendo salvação. Mas é preciso crer no nome de Jesus. É preciso se colocar debaixo dos princípios de Deus. É preciso lutar pela obediência à palavra de Deus. Muitos estão enganados, cita o nome de Deus, mas as obras negam, estão em práticas pecaminosas, fornicações, adultério, prostituição, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, dissensões, facções. Tudo isso aí é obra da carne. E tais coisas, essas coisas que praticam, se não têm o arrependimento, essas pessoas serão condenadas, estarão junto com o rico lá no inferno. É a verdade tem que ser dita. Não podemos vir aqui pregar e massagear o ego de ninguém. Não viemos aqui para pregar e agradar homens. Nós viemos aqui para pregar e agradar a Deus. Qualquer ouça que decide ouvir, pregue a verdade. Aleluia. E doa, que não doa, pregue a palavra de Deus. Independente da posição da pessoa, do grau de relacionamento familiar ou amizade que for, pregue a verdade. Fale. Porque hoje está pregando um evangelho de porta largas. Como eu vi essa semana em um vídeo, falando que os crentes não têm amor, porque Jesus estava ali com a mulher adúltera, perdoando, usando misericórdia. Estava. Que Jesus estava ali no meio dos pecadores, estava, mas fazendo o quê? Estava anunciando o ano oportuno, chamando o povo ao arrependimento. Ele não chegou assim, continue na vida
você está e vai não. Ele já chegou pregando: arrependei-vos, porque o reino do céu está aqui, é chegado a vós. Ele não chegou falando para o povo: fique do jeito que você está, continue na sua ação, na sua prática, nos seus pensamentos, na sua vontade, de jeito maneira. Ele já chegou falando para a humanidade: arrependei-vos, convertei-vos, porque o reino dos céus é chegado a vós. Essas pessoas que ficam aí nos acusando não têm conhecimento de Deus, não conhecem a palavra que diz que Ele virá trazendo um juízo sobre a vida daqueles que não se santificaram no seu sacrifício, na verdade, na obediência à sua palavra. Não entendem, não compreendem. Mas nós, a cada dia Deus tem nos ensinado, e Deus tem aqui nos exortado a uma vida de obediência. Seguindo ao versículo, primeiro ele vai na parte A, oração do apóstolo pela igreja, pela completa santificação, a visão triconômica do ser humano, 3 elementos distintos: corpo, alma e espírito, que nós citamos aqui em Gênesis 1, como também Eclesiastes, Lucas. E agora ele vai revelar o propósito. Qual é o propósito? Seguindo: em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível, para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Há promessas. Nós temos promessa. E o mesmo apóstolo que ele fala aos Tessalonicenses, ele fala na carta aos Coríntios. Sabendo que nós temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. De toda impureza. E esta é uma das promessas. A promessa que Deus nos faz é que o mesmo Jesus, que pisou os pés nessa terra, que deu a sua vida, que subiu aonde os discípulos ali viram ele subir, e veio 2 pessoas ali e disseram aos discípulos: do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer, mas não é para levar todo mundo não, é para levar a igreja fiel, é para levar aqueles que santificam na verdade, aqueles que estão em obediência à sua palavra, que vivem os seus princípios e guardam os seus mandamentos. O propósito é conservar as 3 partes puras para a vida do Senhor. Mateus 15, no versículo 19 e 20, Jesus diz o que é que torna um homem puro. Ele vai revelar. É o que sai de dentro, do coração. Vamos abrir lá para nós ficar memorizado. Mateus 15, depois nós voltamos. Mateus 15, 19, versículo 19, do capítulo 15. Diz assim: o que sai da boca, porém procede do coração, e é isto o que contamina o homem, pois do coração procede maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Jesus estava ali junto com os fariseus, os mestres da lei, aonde estavam acusando os seus discípulos a não lavar a mão no momento ali do alimento. E eles estavam dando credibilidade a tradições humanas e anulando o mandamento de Deus. Jesus vai deixar bem claro que isso não tem valor para o Espírito, aquilo que eles estavam ali dizendo, mas sim os mandamentos de Deus. Eles estavam anulando por causa das tradições, levando ali para um lado ali de uma vida pecaminosa. Jesus deixa bem claro: o que vai tornar o homem puro
é o que vem de dentro. E ele vai citar maus pensamentos da alma, projeta pensamentos iníquos, homicídios, está ali no desejo de matar, não somente de forma física ali, mas o espiritual, adultério, se relacionar com uma outra, ser infiel ao cônjuge, prostituição, e essa tanto a espiritual como a física. O nosso corpo, nós vamos ver no versículo seguinte, é para a glória de Deus, não é para uma prática ilícita, ter relacionamento com várias pessoas sem compromisso, ou até mesmo apresentar o corpo para seus ídolos, seus deuses, prostituição espiritual. Nós vemos muito isso no livro dos profetas. Roubo, usa do membro das suas mãos para se apoderar de algo que não lhe pertence. Falso testemunho, fala coisas que não é verdade para ser beneficiado ali por alguém. E é o profeta João Batista, ele vai dizer isso quando ele chama o povo ali que ele está no Jordão: não dê testemunho falso, contenta com o seu salário, falando aos soldados. Não faça isso, porque Deus não vai estar de quem não age com sinceridade, de maneira nenhuma. Ele não faz acepção de pessoa. Não tem isso. Não é como os homens, tribunais humanos, que agem de injustiça para se beneficiar a favor de classes aí ricas. Blasfêmia, falar mal das coisas de Deus, tudo isso aí é que torna o homem puro, que precisa ser purificado pelo nome de Jesus, pela obediência à verdade. O nosso corpo, como eu citei, Deus fez do pó da terra, é o templo do Espírito Santo. Deve ser usado para a glória de Deus, como instrumento de justiça. Não é para apresentar os nossos membros para coisas ilícitas, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É templo do Espírito Santo. A palavra nos diz que nós somos comprados com o precioso sangue de Jesus. Como é que eu vou pegar, evangelista Jean, um objeto seu e vou riscar ou rasgar? Se é seu? A mesma coisa é esse corpo. Não é nosso, pertence a Deus. Ele pagou um preço pela sua vida, pela nossa vida. Ele deu o sangue de Jesus. Tem pessoas que estão aí se retalhando, cortando, fazendo tatuagem, usando vestes indecentes, provocando lascívia, despertar o interesse no coração do próximo. E o que mais nós vemos hoje nas academias, talvez até de trabalho, chama lascívia, e é pecado, e não entra no reino do céu não. Quem se veste dessa maneira não vai herdar o reino do céu. Mas Deus conhece o meu coração. Deus sabe, conhece o que conhece muito bem, conhece melhor do que você. Ele está falando isso. Ele conhece tanto que ele fala para nós em Jeremias 17: é enganoso e perverso. Olha o que ele fala para nós: não segue o seu coração, não segue o seu pensamento, não se estribe no seu entendimento. Segue o bom conselho da palavra de Deus, segue a doutrina de Deus, na sua essência, da maneira como é aqui revelado. Coração enganoso e perverso. 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19. Diz assim a palavra do nosso Deus:
que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmos. Ele está dizendo aos Coríntios. Porque nesta igreja havia ali muitos que estavam se prostituindo com seus ídolos. Tinha pessoas ali que estavam deitando com a mulher do pai, com a sua madrasta. Que estavam ali em contendas, invejas, sobrevivendo a favor de um enquanto o outro, fazendo muitas coisas ilícitas. E ele está deixando bem claro, se nós formos aprofundar aqui, a partir do versículo 2, ele vai dizer que vai tomar o seu corpo e juntar com meretriz. Você vai fazer isso? Não sabe que você vai se tornar uma pessoa com ela? Quem prostitui e peca no corpo é algo ilícito, imundo. Vocês não são de vós mesmos. E ele vai deixar bem claro no versículo 20 que houve um preço pago pela nossa vida. Jesus nos comprou por completo, corpo, alma e espírito. Não é como muitos pensam aí, não. Foste comprado com bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Os quais pertencem a Deus. Então, quando for fazer algo do corpo, consulte a Deus para ver se Ele concorda. Vê se está na vontade de Deus. Ah, mas sou eu que pago minhas contas. Ensinando quem não gostar aí, como muitos dizem, mas não é a nós que vai prestar conta, é a Jesus. Aquele que estava preparado para julgar os vivos e os mortos, ele vai vir. Vai estar toda a humanidade diante do tribunal de Cristo para receber, segundo as obras que foram feitas neste corpo aqui, ó. Segundo as obras. Use o corpo para a glória de Deus. Como eu uso o corpo para a glória de Deus? De que maneira? Não usando da nossa língua para proferir palavras de maldição, mas sim palavras de edificação. As nossas mãos devem ser capacitadas para abençoar, para levantar, e não para amaldiçoar. Provérbios 6:19. Nossos olhos têm que ser luz, para que nosso corpo seja todo o corpo luz, luminoso. A alma interage através dos sentidos. Se há luz, todo o nosso corpo será luz. Se há um entendimento, se há a palavra no coração. A cobiça dos olhos, a soberba da vida, o desejo, a cobiça da carne, tudo isso passa. Tudo isso passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado onde está colocando os seus olhos. Vigie como está usando a sua boca. Use dos teus pés para promover a paz. Não esteja do lado da injustiça, mas sim da justiça, independente de quem for. Independente de quem for. Nosso Pai não faz acepção de pessoas. Por que eu vou fazer? Porque simplesmente nós temos um grau de relacionamento, amigos de infância? Ou porque é meu irmão de fé ou irmão sanguíneo?
ou porque é minha esposa, ou marido, ou filho, de jeito nenhum. Nós temos que ficar do lado da verdade. Aleluia, glória a Deus. Romanos 6, 12. Volte aí. Romanos 6, 12. Diz assim a palavra, fala da graça, superioridade da graça. A graça não é o passaporte para o pecado. Não é para que nós venhamos manter na prática do sistema mundano do pecado de maneira nenhuma. É um tempo oportuno para que nós venhamos aqui nesse tempo santificar pela obediência à palavra de Deus. Versículo 2: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não faça como Deus falou ali para Caim. Olha, Caim, o pecado está batendo na tua porta, no teu coração, mas cabe a você dominá-lo e não ele. Cabe a você resistir, a lutar. É um combate, é uma luta, carne contra espírito, espírito contra carne, constante essa batalha. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos lutando, não podemos parar. A paz eterna é lá no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer aos seus desejos. Nada, de maneira nenhuma. Não segue os seus desejos. Versículo 13: tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-os a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Fazer o que é correto com a nossa mão, nossa boca, com a nossa língua, com nossos pés. Fazer o que é correto, promover a paz, abençoar, lançar uma palavra de edificação, consolação, exortação. Quando pregamos aqui, pela graça de Deus, é claro, 3 coisas estão acontecendo. Quando cada um sobe aqui para pregar: exortando, edificando e consolando. Paulo escreve uma das suas cartas. Profetizar, isso aqui que está sendo feito aqui agora. Pregar a palavra de Deus. Porque muitos querem vir para a igreja só para ouvir. Deus prometeu um carro, um emprego. Quer ouvir essas profecias, mas não quer ouvir. Deus mandou consertar a tua vida. Deus mandou deixar essa idolatria, essa imagem estar na tua casa. Deixar, como Jesus falou para aquela mulher ali, junto do poço de Jacó: esse marido que tu dá não é teu. Se já tivesse 5, está relacionando com um agora que não é teu. É assim que tem que ser dito. Você esqueceu do versículo? Maldito aquele que faz a obra relaxadamente. Você esqueceu do versículo? Maldito aquele que guarda a espada do sangue. A espada é a palavra de Deus, é a verdade. Se eu tenho a oportunidade de dizer, eu tenho que dizer, não posso esperar. Não vou deixar para outra oportunidade, pastor Marcos. Será que Deus vai dar outra oportunidade de falar para a pessoa? Ah, mas não tenho coragem. Faça como os discípulos. Senhor meu Deus, concede ousadia para que nós venhamos falar a tua palavra confiadamente, enquanto a tua mão está estendida, restaurando, batizando, curando. Enquanto nós pregamos, a mão de Deus está operando. Louvado seja o nome do Senhor. Vida está sendo liberta, restaurada, porque há poder na palavra de Deus, há poder no nome de Jesus Cristo. Precisamos falar a verdade, pregar a verdade. Deus não trabalha com o homem com a boca fechada. É como um dentista. Quem vai no dentista tem que abrir a boca para ele trabalhar. Então abra a tua boca, porque Deus vai encher de conhecimento, da verdade, da justiça. Abra a tua boca, porque Ele quer operar através da tua vida. Declara que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é o restaurador, que Ele é o purificador. Glória a Deus.
É como o sabão do lavandeiro, ele vem para purificar, e ele tira mancha mesmo. Aquelas manchas de vício, evangelista Jean, ele tira. Glória a Deus. Ele é poderoso. Aleluia. Não há pecado enraizado que ele não possa arrancar esse nó. Ele é poderoso. Entrega a tua vida para Jesus, seja purificado essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo 12 de Romanos. O verdadeiro sacrifício, culto, racional. Capítulo 12, versículo 1, diz assim, seguindo: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verdadeiro sacrifício aceitável. Jesus ofereceu o perfeito sacrifício, puro, santo e agradável a Deus. Apresentou a sua vida ao Pai, de maneira que o Pai o agradou. Estava sempre em obediência à palavra de Deus. Então, se vem para o culto, para que venhamos ser aceitos, nós temos que apresentar o nosso corpo a Deus, os nossos instrumentos, a nossa boca, para glorificar, para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia, Jesus. Para que nós venhamos ser aceitos. Para que nós venhamos ser aceitos desta maneira. E como eu já estou aqui nesse capítulo, que nós falamos dos três partes do Espírito, comunica com Deus, que recebe vida espiritual. Olha no versículo 2: e não vos conformei com este mundo. O mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Eu amo este mundo. O amor de Deus não está em ti. É o mesmo capítulo de João 2. Eu amo este mundo. Deus não está com você. O que aqui está dizendo? Não vos conformei com este mundo. Não deixe ser influenciado pelo sistema mundano do pecado, pelas filosofias humanas, pensamentos humanos. Não, de maneira nenhuma. A purificação não vem por aí. Do Espírito não vem por aí. É a comunhão com o Espírito Santo. Depende da exposição constante à palavra de Deus. E ele vai dizer no mesmo versículo seguinte: mas, na parte seguinte, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, que seja purificado, transformado pela palavra do qual está sendo pregada. A mudança começa na mente. É na mente que começa a mudança. Recebemos a palavra de Deus, o alimento espiritual. Deixa ser influenciado por essa palavra, que ela venha impactar o teu coração, que ela venha quebrantar, que ela venha abrir os seus olhos. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele só tem coisa boa para nos dar. Glória a Deus. Seu caráter é bom, bom o tempo todo, como ele diz, dito aqui. É agradável. Não duvide do nosso Senhor. Ele é o melhor da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Entrega a tua vida ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 3. Tessalonicenses 4, 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Mas não é só disso. Do que nós citamos em Gálatas 5: ira, peleja, facção, tudo isso. Que cada um de vós saiba controlar o próprio corpo de forma santa e honrosa. Tenha domínio sobre o teu corpo. Não faça o que você pensa que é, não. De maneira nenhuma. É isso, domínio próprio.
Versículo 5: não dominados pelo desejo desenfreado, como gentios que não conhecem a Deus. Os gentios, se nós vamos ver aqui os seus desejos, em 1 Pedro 4 vai dizer glutonaria, bebedices, orgias, fornicação, e vai muitas coisas, idolatria. E nós vamos folhear a Bíblia aqui hoje, nós vamos caber todo aqui, só a Bíblia e vendo os versículos que Deus nos ensina. Não invite ele não. Pedro diz assim: eles acham estranho porque você não está hoje na roda de bebedice com ele. Não é assim, pastor Ciro? Quando nós estávamos lá no mundo da Novar, quando eles olham para nós e falam: olá, agora está se achando com a Bíblia debaixo do braço. Estava mais nós aqui, tem pouco tempo, na roda aqui, tomando cerveja, bebendo cachaça. Mas Deus nos chamou para a nova vida, louvado seja o Senhor. Nós somos de Cristo, não somos mais deste mundo. Deus nos tirou de lá, louvado seja o nome do Senhor. Deus abriu os nossos olhos espirituais. Ele mostrou para onde está indo esses que ainda não se renderam à graça. Ele mostrou para nós para onde está indo. O mesmo caminho que o rico foi, do inferno. Se não se arrepender, é para lá que vai. Não dominados pelos desejos desenfreados pelos gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém oprime e engane a seu irmão. O Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Olha, Deus está falando conosco nesta noite, porque Ele confirmou desde o primeiro louvor até o último louvor que foi aqui louvado. Ensina a andar em santidade. Somos santificados pelo Teu nome, regenerados pelo santo nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos purificar nossas emoções, nossos sentimentos, a nossa vontade. Tiago 1:21. Tiago 1:21. O que está na alma, vida, alma, sentimento, emoção. Só depois abrir Mateus 10:28 e Mateus 26:38, você vai entender o conceito de alma. 1:21 de Tiago, capítulo 1:21. Pelo que despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. Olha, o Evangelho está sendo semeado, a semente do Evangelho. Mas aqueles que estão tendo a oportunidade de estar ouvindo, precisa ter um espírito de humildade e mansidão. Não resista a esta palavra, mas se abstenha de todo vestígio de mal, dos desejos da carne, dos seus pensamentos, da sua vontade, porque a palavra que está sendo semeada não é uma semente qualquer. Essa palavra, a sua essência, ela é poderosa para dar crescimento, para levar o homem à eternidade. Quando ela encontra o coração fértil, uns produzem 100 por 1, outros 60, outros 30 por 1. Quem tem ouvido, ouça a palavra do nosso Deus. Há diferentes corações que estão ouvindo esta palavra nesta noite, como na palavra do semeador. Mas qual é o teu coração? A que solo se assemelha? A um solo fértil, produtivo, ou pedregoso, ou que tem espinho, ou você está à beira do caminho? Quem está à beira do caminho, o inimigo está roubando a semente. Se o solo é pedregoso, o crescimento é momentâneo, não vai longe, não tem profundidade na palavra de Deus, não tem raiz, não suporta as perseguições, não crê de todo o coração. Se é espinhoso, as riquezas deste mundo estão sufocando,
estão priorizando este reino, esquecendo do reino eterno. Mas se é fértil, glória a Deus pela tua vida, pela graça, por essa palavra. Glória a Deus pela tua vida. Abstenha de tudo isso aí. Seja humilde, manso e receba essa palavra no teu coração, que é poderosa para a salvação. Faça o que Deus está pedindo. 1 Pedro 4,19 diz assim. 1 Pedro, é só seguir aí. Posso ler? 1 Pedro 4,19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Quem deseja fazer a vontade de Deus está pedindo para que Deus venha confirmá-lo no céu de glória, de justiça. Essa é a vontade de Deus, de salvar a humanidade. Mas é para quem faz a vontade de Deus. Eu citei aqui a vontade de Deus e a vontade dos gentios. Se nós formos ler esse capítulo, vai citar. Já se fosse um tempo bastante que vocês andaram segundo o caminho dos gentios, idolatria, bebedice, idolatria, fornicação e etc, etc. Agora ele está achando estranho porque você não está mais com eles lá e está ofendendo a você. Deixa eles falar de nós. Está criticando porque vocês agora não estão lá mais na roda de bebedice, não faz parte das festas que comemora. Deixa eles falar lá. Nós servimos ao Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Não pense que nós não temos alegria. Nós temos alegria de sobra. Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Já pensou? Mas chegar lá, irmão Gel, em um céu de glória, na presença do Senhor, em ruas de ouro está pisando. Enquanto o mundo está desejando o ouro aqui, nós estamos no ouro do céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É para lá que nós vamos subir. A igreja vai subir. A igreja vai subir em nome de Jesus. Mantenha a posição de obediência, que o Senhor vai vir. Ele vai levar. Louvado seja o nome do Senhor. Só adiantar aqui, 2 Coríntios 7:1. 2 Coríntios 7:1. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Diz assim: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Paulo está escrevendo aos Coríntios. Nos versículos anteriores do capítulo 6, ele vai questionar a igreja, dizer o que tem a ver a luz com as trevas, o que tem a ver o fiel com o infiel, o tempo de Deus com os ídolos. Porque tem gente que quer seguir a Deus no meio de um povo que está adorando seus ídolos, que está ali rogando a um Deus que não pode falar, que não pode ver, que não pode ouvir, prostrando diante de imagem, escultura, participando dos seus alimentos ali que são oferecidos a seus ídolos. Paulo diz que não é a Deus que oferece, mas sim aos demônios. Aí alimento, tem nada a ver? Não tem não, continua lá, mas ele, você vê, lembra do povo de Israel, por que foi destruído? Estava com um povo que estava ali cultuando a Baal. Tem muitos ainda cultuando a Baal. Tem muitos ainda prostrados diante de imagem de escultura. Todo dia está de manhã lá, orando na frente de uma imagem. A palavra nos diz que torna semelhante quem faz e quem confia nessas coisas. Está lá em Salmo 115.
Essa palavra ela vem para libertar o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu me lembro que eu estava lá. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Ela não veio ali e me alegrando, mas me confrontando. Mas Deus teve misericórdia. Deus abriu meus olhos, fez entender. O seu espírito, ele tem ciúme. Ele divide o homem com uma única coisa, desde que não ama mais do que ele, com o seu cônjuge. Mas se você amar seu marido e sua esposa mais que ele, não entra no reino do céu, não. Não vai entrar no reino do céu. O Espírito de Deus tem ciúmes. Então deixe esses ídolos, essas imagens, tire do seu lar, porque vem maldição para a sua casa. Deuteronômio 7, versículo 25 e versículo 26. Quem quiser entender, é só abrir depois, Deuteronômio 7, 25 e 26. Temos promessas. Quais são as promessas? Ele vai deixar bem claro, ó, pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor no versículo 17, capítulo 6. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas. Sai do meio. Não tem nada a ver com o tempo dos ídolos, não. Com os infiéis. Não. Nós temos comunhão com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja foi chamada para andar com aqueles que professam a mesma fé, que creem em Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador. Cuidado com quem anda. Quais são as promessas de Deus? É de ver a sua face. Aquele que tem essa esperança deve purificar. 1 João 3,3. Deve purificar. Quem tem essa esperança de um dia estar diante do Senhor deve purificar o coração, deve purificar a alma, deve purificar o espírito, a carne, por meio da obediência à palavra de Deus. Corpo, alma e espírito, de forma irrepreensível. E não venha dar motivo para repreender. As nossas ações, atitudes e pensamentos estejam alinhados com a palavra de Deus, com os ensinos da palavra de Deus, de Jesus Cristo. Hebreus 12:14 diz: segue a paz e a santificação com todos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Se não tem luta constante pela obediência à verdade, não vai encontrar o nosso Deus, não vai ver a sua face. Cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos serão contaminados. Não deixe entrar no teu coração nenhuma amargura, não. Observe que em Tiago capítulo 1, se nós formos ler lá no início, vai falar: seja pronto para ouvir, tardio para irar, tardio para falar. A ira não procede da justiça, não vai agir de forma correta. Não deixe, não, tire do teu coração. Liberte dessa mágoa, desse rancor. Purifique através da obediência da palavra de Deus. Purifique. E Efésios 4:23, mais para frente diz assim: o Espírito, quando as partes comunicam com Deus, a purificação depende da exposição constante da palavra de Deus. 4:23 de Efésios diz assim: olha, e vos renovei no Espírito do vosso entendimento. Renove por meio desta palavra, da obediência a essa palavra. Transforme, purifique. Por onde nós comunicamos com nosso Deus e recebemos o alimento espiritual. Glória a Deus. Somente a palavra de Deus pode mudar o homem, purificar o homem, santificar o homem. Não depende de esforço humano, não é por aí. Não é pelo esforço humano. Nós esforçamos para fazer a vontade de Deus, mas não é por aí, é pela obediência à verdade. E para encerrar, já chamo aqui aquele que vai estar com a oportunidade de fazer o término do culto. O salmista no capítulo 51, versículo 10: crie em mim, ó Senhor, um espírito reto. Deseje ter esse espírito reto, puro, que venha glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos.